bora falar sobre esta série que finalmente eu posso falar à vontade, porque já saíram todos os 6 episódios que estão disponíveis na HBO Max. Bora falar sobre It the Rivalry. Hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a série do momento, que é It the Rivalry, que não tem uma tradução para português de Portugal. Sei que no Brasil é rivalidade ardente, mas aqui não, então vamos continuar com It the Rivalry, só porque sim. Então, caso tu não conheças o meu canal, aqui eu falo sobre séries e filmes, principalmente de vez em quando alguns reactions a trailers, mas o meu foco principal é falar desta parte da cultura pop, aos filmes e séries que eu assisto. Então, caso tu gostes desse tipo de conteúdo, inscreve-te no canal para estar a parte de tudo. Com isso, é um pouco impossível talvez ainda não teres visto It the Rivalry, mas caso não tenhas visto, nas minhas redes sociais eu deixo sempre um vídeo pequeno, sem spoilers, do que é que eu achei sobre a série. Então vai lá assistir para depois viras aqui quando acabaste de ver esta primeira temporada de 6 episódios. Então, vamos começar, que toda a gente sabe da história, né? De It the Rivalry a este ponto. Então eu vou tentar separar por pontos do que é que eu gostei, apesar que eu gostei de tudo, sobre esta série. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a história do Shane e do Aaliyah. Eu gostei muito da história deles os dois, vou ser sincero. Claro que eu, como a maioria das pessoas, pelo menos eu acho que é a opinião mais geral que está a haver, para quem gosta muito de assistir séries e gosta de acompanhar o desenrolar de Enemies to Lovers, os primeiros 10 episódios são muito focados na tensão sexual que as duas personagens têm, apesar de serem pintadas de rivais pela mídia. E atenção, eu gosto dos 2 primeiros episódios, mas comparado ao episódio 4, 5 e 6, onde temos um maior desenvolvimento não só da história do Aaliyah como a história do Shane, o backup deles, com o que é que faz o Aaliyah e o Shane serem aquelas pessoas. Termos mais essa profundidade nesses outros 3 episódios faz-me ficar muito mais preso na série e apaixonar-me também muito mais pelo casal principal, coisa que não estava a acontecer até o episódio 4. Eu vou ser sincero, estava a gostar deles, mas muitas das vezes o Aaliyah, por exemplo, irritava-me de como me tratava o Shane, e eu já tinha adotado o Shane, já era o meu gayzinho de chaveiro, basicamente, mas gostei muito da forma que eles foram desenrolando a história de romance entre eles os dois, principalmente que nós vimos os grandes filmes que o Aaliyah teve quando o Shane pôs a namorar aquela atriz, mas eu gostei muito também lá do final, onde o pai vê eles os dois aos beijos lá na casa vamos dizer, de verão, digamos assim, né? Que eu não sei traduzir bem para o que é aquilo. E depois o Shane assume-se para os pais e o Aaliyah está lá a apoiar o Shane, e a mãe está não, eu sei que sejas gay, mas com o Rosanov, o teu rival, ela estava mais indignada. Ela estava mais indignada com isso do que outra coisa qualquer. Aqui nós vemos o quanto também dela ligava muito a ser a manager dele e é uma grande empresária no mundo do hockey. Mas claro que nós não temos só a história do nosso casal principal, também temos o Scott e o Kip, que são o meu casal favorito, vou ser sincero. Logo no momento do 3º episódio em que eles estão a flertar um com o outro ao início, prenderam-me totalmente e eu fiquei totalmente encantado por eles. Claro que na história do 3º episódio, à medida que nós vamos vendo deles a construir um amor ali entre eles os dois, nós vimos que o Scott tinha muito medo de sair do armário, principalmente no meio onde ele estava, que é o mundo do hockey, que não é um mundo muito favorável para a comunidade LGBT, e nós sabemos disso, e que agora está a mudar graças a esta série. Eu gostei do impacto que essa série teve, mas já falamos daqui a pouco sobre isso. Eles acabam por, no final do episódio, apenas se separarem e darem um tempo, e quando nós voltamos a encontrá-los é no episódio 5, onde o Scott ganha a taça, né, ali do campeonato de hockey, e ele chama o Kip para o meio do ringue, porque vê ali os colegas já todos com a família, com as mulheres, e ele chama o Kip e beija-o ali em TV Nacional, e é uma grande cena, e é isso, é também o que dá o pontapé de coragem ao Aaliyah para ir para a casa de férias com o Shane. Então, eles são o meu casal favorito, ok? Eu espero bem que eles apareçam muito mais na 2ª temporada, porque eu gostei muito da história deles. Quanto à direção e à fotografia desta série, acho que não há palavras para descrever, que foram bastante boas. Todas as cenas, mesmo as cenas mais sexuais, a direção, a coreografia e a imagem dessas cenas são perfeitas, gente. Perfeitas. Não há
nenhum defeito nesta série, sem ser que só são 6 episódios. E aqui eu reclamo de ser muitos poucos episódios, sim. Mas eu talvez gostaria também de ter visto mais episódios, talvez para desenrolar mais a história, não sei, nunca li os livros, não sei se daria para estender-se mais do que 6 episódios na primeira temporada, mas eu gostei imenso tipo, da direção que a série teve, o quanto o diretor foi até ao Canadá para fazer a série, porque sabia que nos Estados Unidos não iria ter um investimento. Poderia ter um investimento e um orçamento maior, mas que não poderia fazer aquilo que ele fez nesta primeira temporada, e ele próprio falou sobre isso. E o facto da história ser tão bem contada e tão bem direcionada foi o que levou ao sucesso mundial que nós estamos a ver atualmente. Quanto também às personagens de apoio que aparecem na vida do Shane e do Ilya, tipo, adorei a amiga do Ilya, que eu esqueci o nome dela agora, em que eles ali de vez em quando pegavam-se, né, e tinham ali as suas relações sexuais, porque o Ilya é bissexual e tipo, tinha essa relação de uma amizade colorida com ela, mas ela foi também quem lhe deu ali na cena do funeral do pai, de que essa Jane, que era o nome fictício para a Shane, tinha muita sorte de o ter, e acho que foi aí que ele começou-se a perceber mais o quanto ele já se estava a perceber, mas ele já estava-se a perceber mais o quanto ele sentia muito mais além da tesão pelo Shane. E da parte do Shane, quando namorou lá a atriz, ela foi super fofa com ele quando ela aborda sobre ele ser gay, e ela faz-o sentir-se confortável, porque foi que ela disse: eu andei numa escola de artes, 90% dos meus namorados deixaram-me porque descobriram-se gays. Então, o facto de ele também fazer aquela piada sobre ser bottom na relação com o Ilya, apesar de que ela não saber que é o Ilya, né, que ele tinha saído, mostra o quanto estas duas personagens são o maior conforto para a vida na vida deles. Então, eu gostei muito que o Shane teve essa relação com ela, de amizade, porque foi a primeira vez que ele falou também a alguém abertamente sobre ser gay, e ela é quem faz dizer, faz-o ver que não há, erro nenhum ser assim. Contudo, eu sei que o vídeo vai ser super pequeno sobre esta série, porque eu acho que já toda a gente falou sobre a série, então eu venho aqui um bocadinho atrasado, porque em Portugal só estreou agora o último episódio, e não foi como no Brasil, que foi os 3 primeiros e depois foram os outros 3 primeiros, coisa que eu acho que devia ter saído todos logo de uma vez, porque acho que poderia, aqui não, acho que toda a gente já viu pelo menos também no pirateado, muitas das pessoas, não olhem assim para mim, então acho que não se justificava ser um episódio semanal, mas eu compreendo também a escolha a nível de marketing, né? Porque também sempre que eu abri a HBO Max, a série estava no top 2 ou no top 1 dos mais assistidos em Portugal, ou seja, a série estava a ser bastante consumida pelo público português. Eles não vão ser chamados para um Comic Con, não, mas pronto, o que importa é isso. Contudo, eu gosto que esta série está a ter uma representatividade muito grande no mundo, não só do hóquei, como de outros desportos, principalmente nos Estados Unidos, ao ponto que já tivemos jogadores de hóquei assumirem-se gay publicamente com a exibição da série, né? A série está a deixar um espaço de conforto, não só como para a comunidade LGBT, mas também como para as mulheres, de irem assistir mais jogos de hóquei, porque nós sabemos que é um clima muito mais machista, um clima muito mais homofóbico, e o facto de haver uma série que fala sobre ali 2 rivais do hóquei que viram um casal gay, faz com que seja uma grande porta, ou mesmo um portão gigante de entrada para que esse público também tenha acesso e se sinta confortável a assistir esse jogo, digamos assim. Então, o impacto de Heated Rivalry não vai ser visto, por exemplo, em mim foi mais Heartstopper, digamos assim, mas para estes atletas que vivem dentro do armário e têm a angústia e talvez o medo, de se assumirem, vai trazer uma grande representatividade para eles, e talvez seja isso que os vai dar coragem para sair do armário. Contudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso gosto, comentem o que vocês acharam sobre Heated Rivalry e qual o vosso episódio favorito. O meu foi o 3º episódio, adorei esse episódio, incrível. Claro que eu também gostei bastante do 5 e do 6, acho que é episódio 3, episódio 5 e episódio 6 são o meu top 3 de episódios, e que estou completamente rendido, e nós só para o ano é que vamos ter a nossa 2ª temporada, mas até lá estamos revendo esta série. Com isso, não se esqueçam de subscrever no canal para estar a par de todos os futuros vídeos, e bye!